Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
Sei quantos de vocês podem dizer que estão prontos para 2026. Quantos de vocês estão preparados para 2026? Aí quando nós dissemos estamos prontos, o que eu quero dizer para você hoje é que antes de você se sentir pronto, antes de você pensar eu estou pronto, nós precisamos entender que somos amados. Antes de tudo, sou amado. Esse é o título da mensagem de hoje. Antes de tudo, eu sou amado. Vamos dizer isso juntos? Antes de tudo, sou amado. Essa não é uma declaração para tentarmos nos convencer disso. Essa é uma declaração que fala da sua existência. É uma declaração existencial. Sabe, a expressão eu sou é muito conhecida na Bíblia. É muito conhecida por nós. Deus disse eu sou. Jesus disse eu sou. E eles nos permitem dizermos eu sou. Eu sou é uma expressão de revelação e não de autoafirmação. Eu sou não é uma tentativa de me convencer de que sou algo. Eu sou é revelar o que eu sei que já sou. Eu sou, então, é uma expressão de revelação e não de autoafirmação. Essas palavras revelam o que já somos e não o que queremos ser. É uma expressão de fonte, de origem e não de caracterização. É uma expressão que não apenas descreve, mas é uma afirmação de existência. Eu sou. Está declarando, eu existo nessa forma, eu sou isso, eu parto dessa origem. E não, eu sou amado, eu não tenho certeza, mas eu vou me convencer repetindo, eu sou amado. Não, eu sou é uma declaração que revela que eu sei quem sou. Deus, quando se apresenta a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 3, e versículos 13 e 14, nós vamos ler todos juntos aqui, a história conta o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, igual ali a imagem que nós temos. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Foi a pergunta de Moisés. No versículo 13, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Queridos, Moisés havia sido escolhido por Deus para libertar os israelitas do povo do Egito. Eles foram escravos durante séculos e agora Moisés era levantado como um libertador. Deus então chama Moisés no meio de uma sarça onde o fogo estava ali, mas a sarça não queimava, não era consumida pelo fogo. Moisés olha para aquilo e diz, que coisa maravilhosa, virarei para lá e verei essa estranha visão, essa maravilhosa visão. Quando ele chega perto, Deus então se revela a ele, e quando Deus se revela a ele, Deus se apresenta como o eu sou. Ele pergunta, Deus, como que eu falo a respeito de você? Você é o Criador dos céus e da terra? Não é isso que me define. Você é todo-poderoso? Não é isso que me define. Os milagres que você faz, então, não é isso que me define. Deus diz, eu sou o que sou. Deus ele não se define pelo que Ele faz, Deus se define por aquilo que Ele é. Ele estava na sarça ardente, mas a sarça não se queimava. Você sabe por quê?
pois Deus é fonte em si mesmo e não precisa que nada o sustente. Deus não precisa que nada o sustente. O fogo que eu e você conhecemos, o fogo natural, precisa destruir algo para existir. O mundo natural precisa que algo morra para que nós possamos viver. As plantas são colhidas, os animais morrem, estamos sempre tentando tirar de alguém para ter mais para nós. Porém, Deus está se revelando como aquele que existe sem necessidade nenhuma, sem dependência. Ele existe independente das circunstâncias. Nada pode sustentar a Deus. Ele existe em si mesmo. Ele existe como causa e não efeito. Ele existe, Deus é ação e não reação. Deus é fonte e não resultância. Deus é motivo, Deus é genitor, Deus é gerador, Deus é autossuficiente, Deus é incondicional por natureza. Ele não precisa de influência, não depende, ele não se alimenta. Na etiologia, estudo da origem das coisas, Deus existe antes do princípio, ou seja, ele é a razão para tudo. Por isso ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Nada sustenta Deus. As minhas obras não fazem Deus melhor. O meu louvor não faz Deus melhor. Aquilo que eu posso dar a Ele não muda Ele. Nada muda Deus. Nada interfere em Deus. Nada influencia Deus. Ele é o que é. Ele é a partir do ser, da existência nele mesmo. Ele não precisa de coisa alguma. Deus não se define pelo que Ele faz, mas Deus se define por aquilo que Ele é. A existência de Deus não vem das suas ações, mas as ações acontecem a partir dEle. As ações acontecem a partir do ser. A vida vem do ser, o movimento vem do ser, a autoridade vem do ser. Aprendemos então que dizer eu sou não é uma declaração daqueles que estão tentando se convencer de que são alguma coisa, ou aprender quem são, mas sim é uma declaração daqueles que falam a partir da certeza de quem são. Deus diz, eu sou, e nós fomos feitos à sua imagem, para vivermos a partir de quem somos em Deus. Nós não somos definidos por aquilo que fazemos, mas nós somos definidos por aquilo que somos em Deus. Queridos, vamos aprender com outra história, vamos aprofundar mais esse pensamento. Preste atenção, pois nós não temos tempo suficiente para ler essa história completa. Depois você lê em casa. Mas vamos aprender com uma outra história. Gênesis capítulo 37, versículos 3 e 4 nos ensinam o seguinte. Ora, Israel, era Jacó, Israel, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica atalã de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Querido, José era um menino amado pelo seu pai, mais do que o pai amava os seus irmãos. Os seus irmãos começaram a odiar José por isso. E o ódio foi tanto que a história conta que eles pegaram José, jogaram num poço, e quando uma caravana passou, eles venderam José como escravo. Eles odiavam tanto José que eles venderam José como escravo. Como escravo, ele acabou na casa de um senhor chamado Potifar. Lá ele foi caluniado e condenado. Você sabe o que é calúnia? Calúnia é atribuir a alguém algo ou uma ação que ela nunca fez. Você diz que ela fez, mas ela nunca fez. Isso é calúnia. Calúnia é atribuir algo a alguém que ela nunca fez, mas você diz que ela fez. Não, você falou, mas ela nunca falou. Isso é caluniar. Ou seja, ele foi caluniado, ele foi condenado por algo que nunca tinha feito. E ele ainda foi preso.
Na prisão, José se tornou bênção na vida das pessoas que estavam lá. E ele teve a oportunidade de interpretar alguns sonhos. Depois de um tempo, ele foi chamado diante da presença de Faraó, o governador do Egito, a nação mais poderosa daqueles dias. Ele é chamado diante de Faraó para poder interpretar um sonho agora de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, ele interpreta esse sonho e ele é colocado como o segundo do Egito. Ele sai do poço para governador do Egito. Ele sai da desgraça, da miséria, para as posições mais elevadas que esse mundo poderia entregar a ele. Ele é colocado como o segundo do Egito, da nação mais poderosa daqueles dias. Essa é uma história fantástica. E fica como tarefa de casa para vocês, você que ainda tem um tempo livre, todas as atividades não voltaram ainda esse ano, fica como tarefa de casa você ler a história de José. Começa em Gênesis 37 e vai até o fim do livro. Se desenrola por alguns capítulos. E aí a sua tarefa de casa é responder essas 3 perguntas. Você precisa encontrar nesses capítulos alguma murmuração de José. Quantas murmurações você encontra? Segunda tarefa de casa. O motivo de José ser bem-sucedido mesmo em meio a tantas dificuldades. Qual é o motivo de José ser bem-sucedido mesmo em meio a tantas dificuldades? E terceira coisa que você precisa responder lendo a história. Quem José diz ser capaz de interpretar o sonho de Faraó? Anotaram? Então quais são as 3 perguntas da tarefinha de casa? Encontrar alguma murmuração de José. Descobrir como ele era próspero, como ele avançava mesmo em meio a tantas dificuldades. E em terceiro lugar, ver o que José diz que era capaz de interpretar o sonho de Faraó. Queridos, chegou um momento então da história em que ele já estava governando o Egito. O Egito era a maior nação da terra, a mais poderosa, a mais rica daquela época. E agora os seus irmãos, que o venderam como escravo, vieram até o Egito para comprar comida. Estavam diante de José de novo. José os recebe e José se revelou a eles. E olha o que a Bíblia nos ensina em Gênesis 45, versículo 3 a 5. Gênesis 45, 3 a 5 diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Queridos, olha que apresentação espetacular de José. José havia sido vendido, estava no fundo do poço, foi escravo, agora ele é governador do Egito, mas quando ele se apresenta aos seus irmãos, ele não diz nada do que aconteceu com ele. Ele diz: Eu sou José. Quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz: Eu sou José. Ele havia sido vendido como escravo, agora estava como governador do Egito, mas tudo que mudou no exterior não definia quem ele é. Tudo que mudou ao seu redor não mudou quem ele é. Ele continuava dizendo: Eu sou José. Eu existo como José e nada muda isso. Eu continuo sendo José, o filho amado do Pai. Olha que lição importante estamos aprendendo aqui.
José está dizendo, eu posso estar no fundo do poço, eu posso ser vendido como escravo, eu posso estar em uma das posições mais elevadas do mundo, e isso não me influencia. Eu sei quem sou, eu sou José. Isso não muda quem eu sou. Muitos pensam assim, eu não tenho nada, por isso não sou nada. Eu não tenho um cargo importante, por isso eu não tenho opinião. Eu não tenho bens, por isso eu não posso fazer. Eu não tenho, por isso eu não sou nada. Outros pensam, eu tenho muito, e pensam que são definidos pelos seus diplomas, pelos seus carros de luxo, pelas suas casas grandes, pela quantidade de seguidores nas suas redes sociais. Agora José não saiu falando, olha aqui, vejam só, eu dei a volta por cima, vocês tentaram me destruir, mas vamos ver de que lado Deus está agora. Deus está comigo, não está com vocês, vocês me perseguiram, mas Ele me fez dar a volta por cima. José não disse nenhuma dessas coisas. José disse, nada do que fizeram contra mim, ou nada do que deram para mim, muda quem eu sou. Eu continuo sendo José. Eu sou José. Essa era a apresentação de José. Mas José está nos ensinando que Deus não olha, ele está nos ensinando então que Deus não olha o que tenho ou o que não tenho. Ele não olha o que posso ou o que não posso. O que importa para Deus é o que eu sou. Pois essas coisas não garantem a minha existência, só Deus pode garantir a minha existência. Queridos, dizer eu sou revela a minha pessoa e o que penso sobre mim mesmo. Eu continuo sendo José, eu continuo sendo o amado do Pai, eu continuo recebendo o amor do Pai, por onde passo o Senhor está comigo, eu sou José, eu sou o amado do meu Pai. Quando você não sabe quem é, tudo fica pesado, tudo perde o sentido, tudo perde a direção. Mas quando você sabe quem é, as suas atitudes são claras. Queridos, há um grande perigo em colocar sua identidade naquilo que você não faz, naquilo que você faz ou tem. Existe um grande perigo em colocar a sua identidade naquilo que você faz ou tem. Porque o que você vai ser quando isso acabar? Existem pessoas que são tão focadas naquilo que fazem, que depois de 10 anos de aposentados, ainda só conseguem falar daquilo que fizeram na vida. Não sabem quem são. Existem pessoas que não conseguem passar o manto, passar o cajado, porque não sabem quem são. Elas se afirmam naquilo que fazem e não naquilo que são. E quando isso acabar, quem é você? Por isso existe um perigo em colocar a sua identidade naquilo que você faz ou tem, porque isso passa. Por isso devemos saber quem somos em Deus, porque só Ele é capaz de garantir a nossa existência eternamente. Quando sabemos quem somos, nossa identidade não depende dos frutos. A nossa autoridade não é emprestada de resultados. Meu ser não flutua nas circunstâncias. José dizia, eu sou amado do Pai, o Pai é minha fonte, o Pai é minha origem, a minha identidade sobrevive o poço e a minha identidade sobrevive o palácio. Nada me define, o que me define é, eu sou amado do meu Pai. Sabe, esses dias pediram para eu falar um pouco sobre a fala de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, muitos de nós encontramos dificuldades para compreender essas verdades. Por isso eu quero fazer um exercício com vocês na leitura desse texto. Vamos fazer uma leitura questionando o texto. Por exemplo, o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Percebe? Essas palavras não são descrições de quem Jesus é.
Essas palavras existem por causa de Jesus. Ele diz, eu sou, e eu sou é uma declaração de existência, de origem, de causa. Ou seja, vida só existe por causa de Jesus, verdade só existe por causa de Jesus, caminho só existe por causa de Jesus. Quando nós lemos, fazemos a leitura inversa, de trás para frente, o que é caminho, o que é verdade, o que é vida, nós encontramos um ponto de origem, Jesus. Nós encontramos um ponto de partida, Jesus. Aí podemos entender que essas características não definem Jesus Cristo, pois Ele mesmo é maior que cada uma delas. Mas essas características existem em Cristo Jesus e por causa de Jesus Cristo. Lembre-se, eu sou descreve origem e não reação. Jesus Cristo está dizendo, eu sou a causa para a vida, sem mim não existe vida. Eu sou a origem da verdade, sem mim não existe verdade. Eu sou o único caminho, sem mim você não chega ao destino correto. Antes de tudo, eu sou. Jesus sabia a base da sua existência. Por isso podemos dizer que Jesus é a resposta verdadeira para todos os questionamentos das nossas vidas. Por exemplo, pastor, eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que decidir da minha vida futura, eu não sei que caminho trilhar. Quem é o caminho? Jesus. Percebe? Vamos explicar assim. As características não são uma definição de quem Ele é. Como se Jesus precisasse ouvir essas características para lembrar do que Ele é. Como se Ele precisasse ouvir para Ele se sentir autoconfiante. Ah, é verdade, eu sou vida, eu sou verdade, eu sou caminho. Não, não, não. Elas são uma descrição de quem a pessoa já é. Elas não apenas descrevem, mas elas são uma afirmação da sua própria existência. Pastor, eu estou cansado. Ninguém me ama, eu só faço mal aos outros. Pastor, eu quero morrer. Sabe, você está passando por esses questionamentos, por essas perguntas, por esses pensamentos, e algumas pessoas ainda olham para você e dizem, a vida é assim mesmo. Ah, a vida é assim mesmo. Mas queridos, esse sofrimento todo não é a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo. Jesus é sofrimento, morte, discórdia, inveja, divisão? Não. Ele é a vida. A vida não é assim mesmo. A vida não é definida pelas suas circunstâncias. Quem é a vida? Jesus. Do contrário, também é verdade. Eu tenho tudo. Eu posso tudo, nada me impede, eu tenho network no mundo inteiro. A vida é você que define a sua vida. Queridos, é você que define a sua vida? Não. Quem é a vida? Jesus Cristo. Então a vida não é assim mesmo, deixa ela te levar. Não, não é assim. E também não é você que define a vida. Não, não é. Quem é a vida? Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A sua vida não é a soma das coisas que estão acontecendo, ou as frases filosóficas que você conhece, muito menos as experiências que você teve. Quem é a vida? Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, sua vida é Jesus Cristo. A sua fonte de vida está nele. Se você está de acordo com a vida de Jesus Cristo, as circunstâncias contrárias ou a favor não definem você. A sua identidade sobrevive ao poço e a sua identidade sobrevive ao palácio. Nada define você. Não é porque algo está acontecendo de ruim que você deixou de ser amado. E não é porque algo está acontecendo de muito bom que você se tornou amado. A sua identidade tem que sobreviver às coisas ruins e às coisas boas. Eu sou independente das circunstâncias. A minha vida não é definida pelas coisas que estão acontecendo comigo. A minha vida é definida por quem eu sou em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Pode aplaudir ao Senhor.
você não presta, ninguém gosta de você, eu sou um fracasso. Isso é verdade? Não. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Você vai sofrer esse ano vai ser difícil, está complicado, com esse cenário político não tem como, o Brasil está muito dividido, muito polarizado. Isso é verdade? Não. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Você vai sofrer, isso é verdade? Não. Jesus disse, eu sou a verdade, ou a verdade é Jesus. Está tudo certo comigo. Não tem nada que você me der que eu não consiga vender. É como se eu tivesse dedos de ouro. Eu faço tudo, eu faço acontecer, eu prospero, eu avanço, eu posso fazer qualquer coisa. Isso é verdade? Não. Não é. A verdade está em Cristo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tirar Ele da equação, eu não posso nada. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que faz prospera, por quê? Porque está plantado junto ao ribeiro de águas cristalinas, porque medita na palavra do Senhor de noite e de dia, tem prazer nessa palavra. Eu não sou autossuficiente, eu dependo dEle. Essa é a verdade. Meu irmão, se não está de acordo com a verdade em Jesus Cristo, isso não é para você. Quem é a verdade? Jesus. Acima de tudo, eu sou. Agora, por que é tão importante conhecer a Jesus Cristo? Porque Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus se tornou a nossa conexão para estar na fonte, que é Deus, e passarmos a existir nele. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus se tornou o ponto de conexão. Foi Ele que nos reconciliou com Deus. E agora nós voltamos para a fonte, nós voltamos para a origem, nós voltamos para aquele que existe sem depender de coisa alguma. Aquele que não é influenciado, mas influencia. Jesus Cristo é a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Ele é a nossa reconciliação. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estávamos afastados da nossa fonte de existência. Queridos, sem Deus nós não existimos, sem Deus nós não vivemos. Sem Deus nós não somos. É como a planta fora da terra, é como o peixe fora da água, mas Cristo nos trouxe de volta à nossa fonte de existência, que é Deus, o nosso Pai Celestial. Ele é a nossa origem. E qual é o tamanho da reconciliação? Será que Jesus fez o seguinte, abriu a porta do grande templo do trono de Deus, para que nós entrássemos ali com medo, ansiosos, dizendo, Deus não me mata porque eu sou um pecador miserável, mas o seguinte, eu estou sofrendo, será que você pode fazer alguma coisa com relação a isso? Será que é esse acesso que Jesus nos deu? Qual é o tamanho da reconciliação que Jesus proveu para mim e para você? A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 6,17. Olha o que o texto diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Ele não apenas nos deu acesso, Ele nos fundiu em Deus. Ele nos colocou em Deus. Ele colocou a gente na fonte da existência de todas as coisas. Ele nos fez ser um só Espírito com Deus. Qual é o tamanho da reconciliação? Um só Espírito. Queridos, eu e você hoje, por causa de Cristo Jesus, existimos em Deus.
Você entende o que isso significa? As características, o poder, a vida de Deus está a seu favor. Nós existimos nele. Nós nos tornamos um só espírito com ele. Ele não apenas nos trouxe de volta, mas nos fez um com ele. Nós existimos em Deus e podemos dar vida agora também. A Bíblia diz que nós éramos alma vivente, mas agora nós somos espíritos vivificantes. Aquilo que flui de Deus flui através de nós. Agora eu passo a existir em Deus por causa de Cristo Jesus. E nesse lugar nós podemos dizer, eu sou. Nesse lugar nós podemos dizer, eu sou. Aqui não sou tratado pelo que faço ou deixo de fazer. Aqui eu sou tratado pelo que eu sou nele. Eu existo em Deus e sou tratado por existir nele e não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu não dei o dízimo esse mês, então é por isso que as coisas estão indo mal, de mal para pior. Você não é tratado por aquilo que você faz ou deixou de fazer. Eu dei o dízimo esse mês, por isso Deus tem que me prosperar. Você não é tratado por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Eu estou servindo em 8 áreas da igreja. Então, com certeza, esse ano vai ser um ano abençoado. Você vai desfrutar de muitas coisas, mas não é porque você está ali querendo receber algo em troca. É porque você decidiu desfrutar daquilo que Ele já te deu. Serviço não é para merecer algo de Deus. Serviço é desfrutar daquilo que Ele já fez por mim. Eu não sou tratado por aquilo que faço ou deixo de fazer. Eu sou tratado por aquilo que eu sou. Antes de tudo, eu sou amado. Deus disse a Jesus Cristo, você é meu filho amado. Agora preste atenção nisso. Só existe um a quem Deus ama. Só existe uma pessoa a quem Deus ama. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele se tornou a reconciliação entre Deus e os homens. E porque Ele é o caminho de volta ao Pai, Ele é a nossa reconciliação, nele nós podemos dizer que somos amados. Nele nós existimos como filhos de Deus. Nele a nossa origem passa a ser Deus. Fora de Cristo Jesus, não. Ele é amado. E eu e você nele podemos dizer, eu sou amado. Queridos, Deus é fonte, Deus é a origem. E Jesus Cristo é a única forma de vivermos a partir de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é a sua origem? Quem é a sua fonte? Diga Deus. Quem é a razão da existência de todas as coisas? Deus. Como você existe? Como você é ligado à fonte? Diga Jesus. Agora vamos lá, de novo. Quem é a sua origem? Deus. Como você existe? Jesus. Quem é a sua fonte? Deus. Como você é conectado à fonte? Jesus. Por isso não fazemos para ser, não fazemos para existir. Existimos, pois fomos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo Jesus.
Eu só sou filho, eu só sou amado, eu só sou alguma coisa por causa da obra de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Imagem significa que eu passei a existir. Imagem significa representação. Imagem significa expressão, reflexo. Sabe, a humanidade foi feita para operar a partir do ser e não do fazer. Antes que o homem trabalhasse, ele já pertencia a Deus. Antes do homem agir, ele já refletia a imagem de Deus. Antes do homem governar, ele já carregava identidade. Por isso, obras não definem o homem, circunstâncias não o moldam, sofrimento e superação nunca foram feitas para guiar a mim e a você. Somos em Deus por meio de Cristo Jesus. Existir é pertencer ao Pai, e pertencer ao Pai é se render ao Filho, Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. A base da nossa existência, a base do que somos, não está em copiarmos Jesus, não está em tentarmos fazer as coisas que Jesus fez. A base da nossa existência, daquilo que somos, está em quem Jesus é. Da mesma forma que Ele disse, eu sou, nós podemos dizer, eu sou. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e depois Ele diz, vocês são a luz do mundo. A imagem do Filho passa a ser a minha imagem, quando estou reconciliado com o grande eu sou. Meu Deus do céu. Queridos, a aula hoje não precisa nem pagar o Pix, não precisa nem emitir boleto. Queridos, a imagem do Filho passa a ser a minha imagem quando eu estou reconciliado com o grande eu sou. Eu não sou fonte, mas nele eu desfruto dessa fonte, eu sou amado. Antes de tudo que eu for fazer, eu preciso entender, eu sou em Deus, eu existo em Deus. Ele é a garantia da minha existência. A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 17, versículo 28 a 29. Pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Queridos, a palavra existir aqui é a mesma palavra para somos. Nele somos, nele existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Nós fomos gerados por ele. Portanto, visto que somos geração, fomos gerados, a nossa origem é Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós somos gerados, originados em Deus. Nós vivemos nele, nos movemos nele, existimos, somos nele. Agora no verso 29, o contexto aqui da frase está ligado a Paulo fazendo um discurso em Atenas. E Paulo estava dizendo que a divindade, Deus, não está nas estátuas esculpidas dos ídolos. Porque os ídolos eram esculpidos pelas mãos dos artistas, vindos da imaginação deles, eles esculpiam no ouro, na prata, nas pedras, um Deus e adoravam esse Deus. E ele está dizendo, não, a divindade não está nisso. A divindade está em sermos gerados de Deus. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. Ou seja, mesmo que hoje nós não tenhamos mais os ídolos esculpidos
em ouro, prata, pedra, nessas coisas materiais, não significa que nós não continuamos fazendo dessas coisas deuses, pensando que a divindade está nisso. Deixa eu colocar um pensamento aqui. Olha, eu fui muito abençoado financeiramente esse ano. É porque Deus está comigo. E aquele que não prosperou, Deus não está com ele? Nós achamos que a divindade está no ouro. Queridos, a divindade não está no ouro ou na prata. Eu tenho muito dinheiro, vejam como eu sou abençoado. A divindade não está nas belas obras das minhas mãos. Veja quão bem eu faço isso ou aquilo. Compre esse curso, pois vou te ensinar tudo o que sei a respeito de como ganhei meu primeiro milhão. Veja as obras das minhas mãos e veja como eu sou abençoado, como eu sou divino. Veja as artes das minhas mãos. A divindade não é a imaginação humana de como as coisas devem ser voltadas para nós, eu no centro e Deus a meu favor. Queridos, é tempo de nos voltarmos a Cristo Jesus. É tempo de nos voltarmos a Ele. Ser feliz nele, com Ele, para Ele, por Ele. Queridos, não foque em nada mais. Espera para aplaudir que tem mais. Não foque em nada mais. Queridos, eu não estou dizendo para você não viver a sua vida. O que eu estou dizendo é que só existe como viver vida em Cristo Jesus. Só é possível viver nele. Viva com Ele, não contra Ele. Coma, beba, anda, dirige, trabalhe, volte para casa, durma. Sempre tenha Ele com você. Deixe Ele te proteger de todo mal. Deixe Ele te proteger dos maus desejos, dos pensamentos reprováveis. Quando você acordar, tenha Ele com você. Agradeça pelo dia que o Senhor fez. Agradeça pela vida que Ele deu. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela oportunidade de revelar a Cristo Jesus ao mundo mais um dia. Agradeça pela oportunidade que você tem de falar do amor de Deus às pessoas. Agradeça pela oportunidade que você tem de trazer as pessoas à igreja. Viva com e para o Senhor Jesus, pois nele nós existimos em Deus. Sabe, está acabando o tempo da graça está se encerrando, Jesus está voltando, não há muito tempo, e nós precisamos começar a focar nas coisas eternas, nos rendemos a Jesus Cristo. Queridos, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é a razão da nossa existência. Ele é quem somos. Antes de tudo, eu estou em Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. É nele que vivemos, é nele que nos movemos, é nele que existimos. Precisamos viver a partir dessa consciência. Pastor, mas se eu não comer, pastor, se as coisas não vierem até mim, se eu não trabalhar, se eu não tiver as coisas, eu morro. Exato. Deus sabe o que você precisa. Mas as coisas não garantem o seu existir. Só Deus pode. Queridos, não é uma questão de ter as coisas ou não. É uma questão de dependência da fonte e não dos meios. Sabe, Deus é poderoso para fazer todas as coisas naturais que eu preciso se curvarem diante de mim. Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, 31 a 33. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Se você se preocupar com a sua vida, você é capaz de garantir vida? Quem é vida? Jesus. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Aqueles que não sabem quem são, aqueles que não sabem que foram reconciliados, aqueles que não creem em Cristo Jesus, eles se preocupam com essas coisas e eles têm transferido essas preocupações para mim e para você, que existimos em Deus e nós temos ficado perdidos nessas preocupações também. Mas ele está dizendo, não se preocupem com essas coisas. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês, a origem de vocês, aquele que é a razão da existência de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem então o quê? Primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, minha vida é o próprio Deus. E Ele tem autoridade sobre o material e sobre o natural. Eu busco ser encontrado nele para que eu exista e Ele garanta a minha existência. Queridos, esse texto é como se Deus estivesse dizendo, eu não preciso de nada para existir. E você só precisa de mim. Eu, Deus, sou capaz de sujeitar todas as coisas que você precisa para que você continue existindo. Eu, Deus, sou capaz de sujeitar todas as coisas que você precisa para continuar existindo. O alimento não garante sua existência. Seu status social não garante a sua existência. As suas obras não garantem a sua existência. Aquilo que você deseja, os seus sonhos não garantem a sua existência. O quanto você prospera ou o quanto você não prospera não garante a sua existência. Só Deus garante a nossa existência. Antes de tudo, somos amados. Que lugar de descanso, não é mesmo? Que mensagem poderosa, não é mesmo? Eu existo em Deus. Eu sou amado de Deus. Eu fui reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Antes de tudo, eu sou amado. Aquele que é, antes de tudo, se torna a sua fonte de vida, a sua existência, a sua segurança. Antes de tudo, eu sou amado. Antes de tudo, nós somos amados de Deus. Queridos, você já é amado. Isso não é uma tentativa de te convencer, isso é uma condição existencial. Eu existo nele, eu existo no amor dele. Eu fui reconciliado pela obra de Cristo Jesus, a minha fonte, a minha origem. Eu fui reconciliado a Deus, eu sou amado. Você pode dizer isso comigo? Eu sou amado. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu existo em Deus. Eu fui reconciliado, eu sou um só espírito com Ele, eu sou filho amado de Deus. Sabe, isso é uma declaração consciente de que existo em Deus, sou dependente só dEle. Você ser amado significa se encontrar na própria fonte de vida, na própria origem de vida, por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu fui reconciliado. Eu sou amado. Antes de tudo, eu sou amado. Ele é a garantia da minha existência. Existimos em Deus por meio da reconciliação em Cristo Jesus. Nós não estamos tentando ser ou conquistar o amor de Deus, o acesso a Deus. Não somos definidos pelas circunstâncias. Antes de tudo, nós somos filhos amados de Deus. Dizer eu sou amado de Deus, eu sou filho amado de Deus, é uma declaração consciente de que Ele é a garantia da minha existência. Ele é o meu cuidado, nada mais me define. Nada mais me define. Se você sentir liberdade, feche seus olhos. E lá de dentro do seu ser,
lá da compreensão daquilo que você crê, de quem você é em Cristo Jesus, agradeça a Ele porque você é amado. Todas as provas do amor de Deus sobre a sua vida Ele já deu. A Bíblia diz que Ele já provou o seu amor. Cristo Jesus morreu em nosso favor quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós existimos em Deus. Você é um amado, uma amada de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Pai Celestial, que durante esse ano de 2026, meu irmão, minha irmã, todos nós, possamos desfrutar dessa verdade, de que antes de tudo, antes de qualquer notícia, boa ou ruim, nós somos amados. Nós existimos nele. Espírito Santo, lhe peço por gentileza. Sabemos que você é aquele que convence os corações. Por gentileza, toque as nossas mentes, os nossos corações. Que toda mentira, que todo sofisma, que toda fortaleza estabelecida pelas trevas, vindas de palavras de morte, de roubo, de destruição, sobre as nossas vidas, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que Espírito Santo, você seque os nossos pensamentos com fogo, com vida. Nós possamos reconhecer que, antes de tudo, nós somos amados do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nós te rendemos o louvor, a honra, a glória. Seja exaltado, Pai Celestial, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Muito, muito, muito obrigado. Nós te amamos, e continuem abençoados.